15ª questão da UES 2014.2, segunda fase, o maior número inteiro contido na imagem da função real de variável real, definida por f de x igual a logaritmo de 100 menos x ao quadrado na base 2 é letra A, 4, B, 5, C, 6 ou D, 7. Pronto, para essa questão a gente tem que saber, primeiramente, a condição de existência desse logaritmo. Então a gente vai reescrever aqui, né? Y igual a logaritmo de 100 menos x ao quadrado na base 2. E a gente de cara vê que a condição de existência dele é o quê? Que 100 menos x ao quadrado tem que ser positivo, maior que zero, né? Essa é a condição de existência, que aqui a gente vai chamar de CE. Então colocando aqui 100 menos x ao quadrado vai ser positivo, ou seja, maior que zero. A gente pode resolver aqui essa inequação, nós vamos ter o quê? Que x ao quadrado vai ser o quê? Menor que 100. Né? A gente vai deixar nesse pontinho aqui. Outra coisa também é, como x é real, então x ao quadrado é maior ou igual a zero, né? Por x ser real, nós sabemos que x ao quadrado vai ser maior ou igual a zero. Daí, x é tal que... Então a gente conclui a seguinte coisa. Ponto, né? Daí, vírgula. X é tal que... ele vai ser maior ou igual a zero e menor que 100. São as duas condições que a gente, né, tá vendo aqui no estudo desse logaritmo. Isso foi a primeira consideração. Então, x ao quadrado é, no caso, maior ou igual a zero e menor que 100. Então, a segunda consideração seria o quê? Uma imagem y da função vai ser o quê, né? Será a seguinte coisa. Então, uma imagem y da função, imagem y da função é. Então aqui a gente pode reescrever nessa função, que a gente tem o quê? Y igual a logaritmo de 100 menos x ao quadrado na base 2. E a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira. 2 elevado a y igual a 100 menos x ao quadrado, né? A gente está usando a propriedade inversa aqui do logaritmo, que é a potenciação. Então essa é a segunda conclusão. Uma imagem y da função é... Então reescrevendo isso aqui, a gente tem que 2 elevado a y é igual a 100 menos x ao quadrado. Agora que nós temos essas duas conclusões, nós vamos partir para a terceira e finalizar aqui o problema, certo? Então, a nossa terceira consideração, a gente já começa com a seguinte coisa. Para que nós tenhamos x ao quadrado maior ou igual a zero, então reescrevendo aqui, para a gente ter x ao quadrado maior ou igual a zero, né? Que a gente, e menor que 100, a gente está pegando aqui da primeira consideração, nós vamos ter isso aqui se e somente se, né? Se a gente tiver menos x ao quadrado menor ou igual a zero, né? Opa, espera aí que aqui primeiro eu teria que ter posto zero, então vamos tirar esse x menos x ao quadrado aqui, colocar aqui o zero que a gente está reescrevendo de outra maneira, né? Então, se e somente se a gente tiver o que? Menos x ao quadrado menor ou igual a zero e maior que 1, né? Pronto, então aqui a gente tem essa condição. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar e somar 100 a ambos os membros da última inequação, certo? Então, deixa eu botar aqui, somando 100 a ambos os membros
da última inequação. Era para botar acima, mas eu vou botar só da última inequação. Vírgula, temos. Então aqui a gente vê a seguinte coisa, que se eu somar 100 a cada um dos termos, o primeiro 100 mais 0, né, vai dar 100. Então eu vou reescrever aqui, 100 mais 0 fica 100. Onde tem menos x ao quadrado, a gente passa a ter o quê? 100 menos x ao quadrado. E onde a gente tem menos 100, quando eu somar 100 ali, mais 100, menos 100 vai zerar, né? Então, reescrevendo, nós temos a seguinte coisa. 100, no caso, 100 menos x ao quadrado é maior ou igual a 100. Aliás, é menor ou igual a 100, né? E maior que zero. Pronto. Logo, nós vamos ter a seguinte coisa. Eu estou vendo ali em cima que nós temos a seguinte coisa. 100 menos x ao quadrado, né, vai ser igual a quê? A 2 elevado a y. Então, 2 elevado a y é menor ou igual a 100 e maior que zero, certo? Pronto. Isso aqui eu vou chamar de asterisco, que a gente vai usar somente para concluir a questão, ok? Então, o que ocorre? Como a gente sabe que, botar aqui embaixo, né? Como 2 elevado à quinta é igual a 32, 2 elevado a 6, a sexta, é 64, então 2 elevado à quinta é 32, 2 elevado à sexta é 64, 2 elevado à sétima é 128 e por aí vai, né? Vamos botar a reticência aqui, porque senão a gente não para de elevar aqui. Então a gente vê o quê? Que o maior inteiro para y vai ser quem? Vai ser 6. Por que 6? Por que não 7? Porque 7 ele ultrapassa a consideração que a gente chamou ali de asterisco, né? Então o maior inteiro para y é 6, certo? Que não pode ultrapassar. Então, já que ele está ultrapassando a condição, que ele tem que ser menor ou igual a 100, se eu tenho 128, ele passou, então não pode, né? Então, nós temos que o nosso y é 6, pois 2 elevado a 7 ultrapassa a condição dada aqui no enunciado, né? Então, só finalizando aqui, ultrapassa a condição. Aí no lugar de colocar dada pelo enunciado, eu vou colocar esse asterisco entre parênteses, que essa é a nossa condição. Ou seja, através dessa condição nós vamos ter a resposta da questão 15 da UES 2014.2, segunda fase, é o item C de casa 6, ok?